mais um episódio do Fala aí, Sesmac! Uma nova forma de dialogar com conhecimento. Sesmac inovando em informação e trazendo tudo o que é de melhor da atualidade para um grande debate. Não é isso, professora Águida? Eita, e o tema de hoje é vibração de solo. É uma temática interessante. Eu tenho muita curiosidade para compreender essa temática. É uma temática complexa e intrigante. Com certeza. E, na verdade, é muito atual. Recentemente, o que mais vem se falando sobre os desastres, de uma certa forma, naturais, são os terremotos, os maremotos, os tsunamis, mas, mais recentemente, um caso muito específico da Europa trouxe um debate amplo e importante, que são os abalos sísmicos. Por isso que a gente está aqui hoje com duas pessoas especialíssimas no assunto, não é isso? Eu acho que eu vou ficar assim, tentando entender tudo, porque é complexo, como eu já falei, né? E eu acho que tanto eu como vocês têm inúmeras dúvidas, né? E estamos aqui com dois especialistas para tratar e trazer essas informações, deixar mais claro essas dúvidas na cabeça de todos que nós temos em relação a esse tema. Então, temos aqui o professor Ricardo Queiroz e a professora também, Tatiane Pacífico. Então, queria muito que vocês se apresentassem, né? Então, falasse um pouquinho da formação de vocês, da experiência de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Queiroz, eu sou pernambucano, mas estou em Alagoas há 40 anos. Alagoano já, Mas- Eu sou geólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1979 e com mestrado em hidrogeologia, é uma especialização da geologia. Você disse especialista, mas existe uma especialidade que é a sismologia, justamente sobre o que vamos falar hoje, né? Então eu vou tentar, na verdade, falar para vocês, passar para vocês alguma coisa sobre sísmica ou sismologia, certo? Eu sou Tatiane Pacífico, sou egressa de Engenharia Civil do SESMAC, eu me formei em 2015. E aí eu fui para o mestrado na área de estruturas, hoje eu sou doutoranda da área de estruturas, e minha tese aborda um pouquinho de sismo, né? Qual é o efeito do sismo nas estruturas. Então também não sou especialista, mas a gente estuda um pouquinho para conversar hoje, né? Tirar dúvidas, né? Os medos. E aí a gente vai partir daquele princípio, né? O que são os abalos sísmicos? Bem, abalos sísmicos são tremores de terra, né, ou na terra, que provém da dinâmica interna da Terra, né? A Terra é um planeta que a gente pode dizer um planeta vivo, né? Ele está em constante evolução, movimentação, tanto na parte interna, que se chama dinâmica interna, como na parte externa, que se chama dinâmica externa, né? A dinâmica externa está acima da superfície, obviamente. Ela trata de movimento de massa, erosão, né, tempestades, né? E a dinâmica interna trata de vulcanismo e terremotos, né? Então, desses abalos, chamados de uma maneira geral de abalos sísmicos, né? Sísmico quer dizer isso, movimentação, energia, tá certo? Transmitida desde o interior da Terra, certo? Então, de onde vem, por quê? Qual é a causa desses abalos, né? Esse que é o intrigante, né? Esse complexo sistema que se chama Terra, ele é dinâmico, como eu já falei, ele é difícil de entender e eu creio que mais difícil ainda de explicar, tá certo? Mas eu vou tentar, de uma maneira simples, mostrar para vocês alguma coisa, passar para vocês alguma informação. Então a Terra é como se fosse um ovo, tá certo? Não exatamente na forma, mas é como se fosse um ovo, cuja casca é dura, tá certo? E no caso do planeta é chamado de crosta terrestre, tá certo? Ou litosfera, esfera de rocha, de pedra, tá certo? Dura, rígida, que sobrenada, né? Está acima da clara do ovo, que se chama manto terrestre, certo? Então, como a clara está para o ovo, o manto terrestre está para a Terra. De maneira que não é rígida, não é dura, ela é viscosa, né? Ela tem uma densidade grande, até maior que a litosfera, tá certo? Então, o movimento delas na rotação da Terra é diferente. E, além do mais, a temperatura é enorme, né? Porque vem de 2.900 quilômetros abaixo da superfície, então é bastante intensa, né?
sabendo que a cada 30 metros aumenta-se 1 grau em relação à temperatura ambiente, né? Então, imagine 2.900 quilômetros, né? Então, há correntes de convecção entre o fundo do manto e a crosta terrestre. Essas correntes de convecção, que são o magma, né, em ascensão, por vezes escapa, né? E faz com que a casca do ovo, no caso a litosfera, a crosta, se quebre. Então, a litosfera é toda partida em blocos de terra, que nós chamamos de placas tectônicas, né? Pode passar a primeira imagem, por favor? Pronto, essa é a distribuição das placas tectônicas na crosta terrestre, tá certo? As placas são essas grandes massas aí de diferentes cores, tá certo? E que se elas têm um limite entre elas, tá certo? Elas são independentes e têm movimentos diferentes. Então, vejam aí na cor roxa a placa sul-americana, ela se separa da placa africana. Vocês veem a seta vermelha, uma para um lado, outra para o outro. Isso significa que este é um limite chamado limite divergente, porque as placas andam em sentidos contrários, não é? Ali, e aquela divisão, aquele limite entre as placas sul-americana e placa africana, vocês observem que esse limite se dá no oceano, no meio do Oceano Atlântico, não é? Os continentes, na verdade, estão aí como uma sombra, né? Está aí a América do Sul em cinza, está ali a África, né, em amarelo, dentro de suas respectivas placas, né? Então, o Brasil, ali a leste, né, da América do Sul, você vê ali o Brasil, ele está longe do limite das placas. Além do mais, ele está se distanciando da África. Por isso que se diz que a América se distancia da África em torno de uma média de velocidade de 1 centímetro por ano, tá certo? Então, por isso que no Brasil não há grandes eventos de terremotos. Nós estamos assim no que se chama de plataforma passiva, tá certo? Por outro lado, a gente vê aí a costa oeste da placa sul-americana, né? A costa oeste aqui, onde tem Equador lá em cima, Peru, depois Chile, vindo aí bordejando a América do Sul, no lado oeste, né? Ela está com um movimento para leste, ou seja, no sentido contrário da placa que veio lá do meio do Oceano Atlântico, né? No sentido contrário, a gente chama esse limite aí entre a placa de Nazca, que é no Oceano Pacífico, né? E a nossa América do Sul aí, a gente chama esse limite de limite convergente, porque as placas convergem, ou seja, se chocam. Se há um choque, há um atrito, imagine aí bilhões de toneladas, não é? Em atrito com outra. Então, há, nesse choque, dezenas, centenas, milhares por ano de terremotos e de vulcanismo. A maioria dos terremotos e do vulcanismo que ocorrem no mundo, 85% se dá no chamado Círculo Pacífico, ou seja, bordejando aí a América do Sul, tá certo? Aqui na borda oeste, indo pela América Central, América do Norte, voltando pelas Filipinas, Japão, Austrália e volta lá para o sul da América do Sul. É formando. Impressionante, né, professor? Desculpa, mas é um quebra-cabeça, né? Para você perceber que a nossa natureza, ela se recria e se reinventa também. Então, as placas, na verdade, elas são circunstâncias móveis da própria natureza. Não é nada que foi criado, porque as pessoas às vezes pensam que as construções que geram as modificações do geramento das placas, a minha construção da casa, enfim, começa a pensar coisa que não tem nada a ver. Então, é uma condição natural, né? É isso? Você começa a pensar que foi uma explosão que houve não sei aonde, né? Seria até fácil de pensar que quando a Coreia do Norte explodiu umas bombas atômicas, né? Ali no mar do Japão, poderia haver algum abalo sísmico grande, algum terremoto. Mas não se sabe, não se tem notícia disso, né? Dessa consequência, não se tem notícia. Mas as placas são naturais, então os fenômenos são naturais. É isso que eu ia questionar, os fenômenos são naturais, né? Então, e aí, te vendo assim, analisando, a gente percebe assim, e já via muito isso. O Brasil está numa zona de conforto em relação
a essa situação de abalos sísmicos? Sim ou não? E é verdade. É verdade, certeza. Se pensar em probabilidade, né, a chance de acontecer. Tem estudos que dizem o seguinte, o Brasil, porque tem a escala Richter, né, que dá a magnitude desse evento, e aí à medida que ela aumenta de 0 a 9, É isso que eu quero questionar. Ela vai de 0 a 9 e vai aumentando a magnitude e, consequentemente, a intensidade a depender, né, porque são coisas diferentes. Isso, são coisas diferentes. A depender da intensidade, porque a intensidade é o dano que esse sismo causa, né? Qual é o dano que causa nas pessoas, na natureza, nas estruturas. Então, o Brasil, a gente diz que ele é estável em relação à sismicidade, né? A gente tem, se comparar com os países que o professor falou, que são os países da costa, Chile, Equador, Peru, a chance de ocorrer um terremoto de magnitude 5 lá é 2 vezes por semana, enquanto aqui a cada 5 anos. Então, lá é bem pior do que aqui em relação ao sismo. Perfeito. Para você que está nos assistindo no Spotify, é como se o Brasil estivesse no meio da placa. E aquele que está na borda, teoricamente, está mais suscetível às chances de ocorrer esse abalo. Não seria isso, professores? Mas no Brasil ainda acontece, mas de baixa magnitude. É que eu ia questionar, porque assim, a gente ouvia falar sempre quem estava nessa plataforma, assim, quietinho ali, mas que no Nordeste apareceram alguns casos, né? E aí isso tem meio que assustado as pessoas, tem preocupado. Existe essa questão de se preocupar mesmo? Como é que funciona isso? Esclarecer assim, porque eu acho que é uma dúvida geral. Sim. O que acontece é que, à medida que o tempo passa, as informações melhoram, os instrumentos, a tecnologia melhora e você tem mais, digamos... Informação, mais notícias, né? Então, é o que está acontecendo agora, né? Melhoraram os aparelhos, os sismógrafos, né? A notícia se espalha rapidamente, né? Então, você tem... houve um abalo sísmico em Arapiraca em agosto. Não. Foram três. Foram 3 em um mês, né? O que chegou pra gente foram 3 em um mês. Vocês souberam de julho, lá em Arapiraca? Pois é. Tá vendo? Eu não fechou. Por isso que vocês estão aqui para esclarecer isso aí, porque a informação, né, chega de uma forma completamente diferente, não é isso, professor? De Rio Largo, aqui bem pertinho, Isso. no mês passado. Pois é, então todo dia tá havendo sismo. Todo dia, todo mês, toda semana tá havendo sismo. Agora, abalos pequenos, que muitas vezes só o instrumento consegue detectar, né? Em Caruaru é frequente, vários e vários por ano, até por mês mesmo, e muitas pessoas não sentem. Algumas que estão por acaso no andar alto, deitadas, elas sentem mais. Animais sentem mais. Que é o caso da intensidade, né? E essa intensidade, foi falado agora dessa classificação. Como é que a gente consegue entender essa classificação? A escala vai de 0 a... A escala Richter, ele vai de 0 a 9. Isso. Isso é de magnitude. Pronto. A intensidade, no caso, a escala Richter, ela é quantitativa. Enquanto a escala de intensidade, ela é qualitativa. Ela mede dano. Mercalli. A Mercalli, isso é a mais usada em Mercalli. Boa. Ela é qualitativa. Então, ela vai dizer se as pessoas vão sentir. Ocorreu um sismo de magnitude 2 em Arapiraca. Ok, algumas pessoas sentiram, mas normalmente não se sente. Ocorre um sismo de magnitude 7,5 em tal país. Aí pode ser catastrófico, a depender de onde está o epicentro. Tem isso. Praticamente. Porque pode ter uma zona não povoada. E também o hipocentro, né? Isso. Porque o hipocentro, que é o centro onde a energia foi liberada, abaixo da superfície, quando ele é superficial, por exemplo, Marrocos é semi-superficial, porque foi a 18 quilômetros de profundidade. Isso é baixa, é uma profundidade baixa. Mas ela foi sentida na escala 6,3, alguma coisa assim. Como se fosse um terremoto da escala 8,5, mais acima, na borda do encontro das duas placas, no limite das placas. A placa, no caso que eu falo, só é a placa euroasiática com a placa africana, tá certo? Onde Marrocos está, né? Então, esse hipocentro também é importante, essa profundidade, tá certo? Como a Tatiane falou, a escala Richter, que é magnitude, é quantitativa, ela determina, por exemplo, escala 9. A de Mercalli, que mede intensidade, depende
do efeito da Isso. consequência. Então, por exemplo, num deserto inabitado, um terremoto de escala 8 na Richter, né, valia 1 ou 2 na escala de Mercalli. Por quê? Porque não afetou ninguém. Eles Perfeito. Ó, muito importante, Thiago. Para você observar que, de novo, o papel da informação. A escala Richter detecta talvez uma intensidade, mas que pode não gerar danos. Perfeito. Então, essa outra escala, né, mede a intensidade e talvez, né, a consequência Isso, o dano também. desse dano. Então, perfeito, para você observar que essa informação aí agora para mim. Não, totalmente nova. Eu nunca compreendia direito. Eu via, né, conhecia a escala, mas não sabia como interpretá-la, vamos Isso é dizer assim. importante aí, ó. Questão aí de concurso público, questão aí de Enem, ENAD, pode ser que surjam aí essas propostas trazendo aí essa relação, não é isso, professor? E eu tenho uma curiosidade aí que eu acho que vocês podem esclarecer. A gente sabe, vocês já acabaram de esclarecer aqui que o Brasil sofre esses abalos, mas, né, de uma intensidade menor. Sim. Mas assim, há uma preocupação na construção das casas para o Brasil. Como é que funciona isso? Ó, em 2006, né, por causa dessa quantidade de eventos que aumentou, foi criada uma norma para projeto de estruturas resistentes a sismo. Até 2006 a gente não tinha essa norma. Até 2006 não Isso. tinha. Essa norma, ela divide o Brasil em zonas. Nós que estamos em Alagoas, tem a zona 0, ou seja, a probabilidade de sismo é baixa e se houver, é bem abaixo do que seria catastrófico. Existem regiões no Brasil que têm atividade sísmica, o caso do Ceará, Rio Grande do Norte, ali o Acre, né, Mato Grosso, tem uma atividade sísmica. Então, a depender da construção que você for fazer, precisa utilizar a norma para verificar se o sismo é pior que o vento, porque nossa ação é o vento, né? Então, será que o sismo é pior que o vento? Depende da localidade dessa construção. Em relação às construções, depende também, porque se a gente pensa nas casas, vamos pensar no interior de Alagoas. Eu sou do interior, sou de Santana, de Ipanema, e as casas do interior não têm estrutura. Então, um sismo, por mais que seja moderado, 5 até 6, em um edifício estruturado não causaria tantos impactos. Mas de uma residência que não tem estrutura, que é o caso, não foi acompanhada por engenheiro, aí poderia cair uma coberta, poderia fissurar uma parede, por causa da falta de resistência a sismo. Então, depende tanto da magnitude e a intensidade, né, desse sismo e da estrutura que está ali. Ou seja, então já tem a preocupação dessa construção, já foi mapeado as regiões Tem, e uma orientação para essas construções a partir de agora. tem. A partir de 2006 para quê? Isso, na verdade? perfeito, isso. E em cidades, professora Tatiana, que também é egressa da instituição, né? A gente pode ressaltar isso. Quando tem uma cidade que vem tendo crescimento vertical de forma ampla, existe a chance de esse crescimento vertical, ou seja, as grandes construções, prédios com grandes andares, aí, quantidade de andares elevados, provocar um sismo ao redor das casas? Como o professor tinha falado, o tremor ele ocorre de maneira natural, mas pode ser causado pelo humano. da parte interna da Terra, né? Isso, Agora, o que pode ser causado pelo humano, eu vou até mostrar aí no slide, são, por exemplo, ações que tragam danos na própria superfície. isso. E aí que às vezes reverbera no tremor. Por exemplo, uma grande explosão na mineração pode, né? Uma Causar grande escavação. uma grande escavação pode. Tanto é que, por exemplo, a gente da engenharia civil tem as fundações que a gente precisa fazer e determinados tipos de fundações, eles vibram o solo. E aí, se eu estou construindo próximo a um patrimônio histórico, a um prédio muito antigo, eu não posso usar certos tipos de fundação, porque o tremor causado pela execução pode Prejudicar. Isso, é algo causado pelo humano, né? Não é Exatamente. Quantas vezes a gente está em casa tranquilo estudando e sente o tremor? É um ônibus passando no Perfeito. buraco da rua. Um ônibus que caiu, um ônibus pesado, cheio de gente, caiu e a gente sente aquele tremor, né? Quer dizer, são tremores mínimos que não vão ser talvez nem detectados no sismógrafo, a não ser que tenha um sismógrafo próximo, não é? Então, até a Universidade Federal do Rio Grande do Norte instalou vários sismógrafos aqui e um perto até da Defesa Civil, ali na Praça Gonçalves Ledo.
E quando eles iam ler os sismogramas, né, que são aqueles sinais, parece um ecocardiograma, né, os sismogramas, eles detectam ondas, né, S, ondas P, que são ondas primárias, ondas S, e detectam outros tipos de onda que ele diz, não, isso aqui é um ruído. O que é o ruído? É alguma coisa de fora, que não tem nada a ver com a Terra. Tem a ver, por exemplo, com um ônibus passando, entendeu? Interessante. Tem a ver com um caminhão que está indo no buraco também, entendeu? Então, são coisas que a Terra está apenas respondendo a um evento, até na superfície mesmo, né? Causado pelo homem. Impressionante. É algo que a gente também observa quando existem alguns terremotos em outros países, não é isso, professora Aida? Quando muitas das vezes a gente sente o abalo aqui do Brasil de um terremoto que aconteceu em outro país. Isso é possível, né? Isso, como isso acontece, não é verdade? São Paulo, né, já sentiu vários tremores vindo de terremotos lá embaixo, na Argentina, né? Manaus, Peru. O caso do Acre, que a professora Tatiana falou, é diferente, porque o Acre está lá mais próximo da borda oeste da placa sul-americana. Está mais próximo lá do Bolívia, Peru, né? Faz limite com a Bolívia ali. Então, ela sente mais, ela tem mais chance de sentir o efeito do choque entre as placas de Nazca e da placa sul-americana. Aí, digamos assim, o efeito é mais indireto, é mais próximo, né, ali, então sente mais, né? Vou contar um caso rapidinho aqui. Eu estava acabando o curso de geologia e estava fazendo um estudo de uma ocorrência de ferro no interior da Paraíba, num local chamado Condado, depois de Patos. E usávamos, né, porque era uma ocorrência de ferro, usávamos alguns instrumentos de geofísica. São justamente instrumentos que detectam tremores, detectam outras coisas, né, inclusive ocorrências de ferro, né, que lá era o caso, a gente estava estudando uma ocorrência de ferro. E um instrumento que a gente usou foi o gravímetro. Ele serve para, através de diferentes gravidades, ver contatos entre rochas. E o orientador, no caso, viu no gravímetro alguma coisa estranha e disse, olha, houve um terremoto aqui em algum lugar. No outro dia, na outra semana, ouvimos que foi o terremoto na Bolívia. Ele foi detectado por um instrumento, não propriamente o sismógrafo, mas foi detectado alguma coisa na Terra vibrando, entendeu? Quer dizer que isso que vocês falaram, que estavam curiosos, outro terremoto em outros locais podem Ser sentidos também, né? E é justamente isso que nós sentimos aqui no Nordeste, né? O Nordeste é bastante cheio de falhas. Eu queria aqui mostrar aí ainda aquela... Aquele primeiro, Pode... esse aqui. Pronto. O Nordeste, vocês observem ali na pontinha do Brasil, né? Nordeste do Brasil, ele está mais próximo da... Africano. Não só da África, mas principalmente do meio, do limite, né? Da placa. Esse limite da placa que vocês estão vindo desde aqui, né? Do azulzinho, que é a placa australiana, até lá em cima, ele vai até a Islândia, lá em cima, perto do Polo Norte, né? Ele forma uma verdadeira cadeia de montanhas, um rasgo, chamado cadeia meso-oceânica do Atlântico. Como eles estão em um limite divergente, eles estão se separando, sai toda hora ali magma do manto terrestre. Sai isso. Esse magma sai empurrando a placa sul-americana para oeste. Como você vê aqui, aquela seta apontando para oeste, né? E aí há uma pressão na placa sul-americana, porque ela está empurrando para oeste, e aqui a placa de Nazca, a azulzinha, lá na borda oeste, está empurrando para leste. Então isso é... Vem um de um lado, tudo do outro. Exatamente, isso se chama pressão. Exatamente. Como o Nordeste está mais próximo ali do limite, ele sente mais, ele é todo cheio de falhas geológicas, tá certo? Então eu vou mostrar aí a próxima, por favor, o próximo slide. Aí só mostrando como são esses limites, primeiramente, né? Lá em cima você vê o limite divergente, o que é, né? Lá em cima você vê uma placa indo para a direita, outra placa indo para a esquerda. Isso eu estou mostrando em perfil, tá certo? Então, há ali uma cadeia mesoceânica, né? Ali está o meio do Oceano Atlântico, está embaixo d'água, né? E tem uma verdadeira ascensão do magma,
saindo à superfície, lá embaixo, né, do oceano, expandindo o que se chama assoalho submarino, assoalho oceânico. Ele está sempre aí, no caso, em expansão, tá certo? E a seta para a esquerda lá, da placa sul-americana, né, mostrando que está uma compressão para lá, tá certo? Aqui, eu vou mostrar logo aqui embaixo, o limite convergente entre a placa de Nazca, aquela azulzinha lá que a gente viu anteriormente, e a placa sul-americana aí, mostrando que quando eles convergem, as placas têm diferentes espessuras, diferentes densidades, tá certo? Então, aqui a placa oceânica de Nazca, do oceano, no caso Pacífico, né? Ela vai por baixo da placa sul-americana. Isso se chama uma zona de subducção. Subducção. Ela vai por baixo e faz isso. Ou seja, a placa sul-americana levantou a Cordilheira dos Andes. Foi formada aproximadamente 26 milhões de anos dessa forma. Então, o senhor acabou de também fazer um insight aqui na minha mente. Então, essas estruturas montanhosas, as cordilheiras são cicatrizes, podemos assim dizer? É isso, Tatiana? São cicatrizes aí? Cicatrizes. São cicatrizes dessas conversões? Seria mais ou menos isso? É isso. No caso, uma cicatriz lembra, né? Quando você me falou cicatriz, eu lembro de um corte. Então eu fiquei imaginando, exatamente. Para tentar se reconstruir. Uma cicatriz, um corte, seria na cadeia mesoceânica lá em cima. E também noutra que eu vou mostrar, no caso dos Estados Unidos, a chamada falha de Santo André. Né? É uma cicatriz, é uma fenda que vai de cima da superfície, no caso da Califórnia, né? Até lá embaixo, quilômetros e quilômetros, não é isso? Então, cicatriz, a gente associa a isso, a um rasgo, tá certo? Já uma cadeia de montanha, como a Cordilheira dos Andes aí embaixo, os Himalaias, né? Lá perto da Eurásia, né? Então, eles subiram, isso se chama orogênese, formação de montanha, porque alguma placa embaixo levantou. Tem sentido. É complexo. Não, mas tem sentido. E agora, com essa analogia, a gente conseguiu entender realmente que as formações rocosas são realmente, talvez, algumas situações ocorridas com as falhas geológicas de 20, 30 mil anos atrás. E muito mais, já professor? Muito mais. Em termos de tempo geológico, a gente fala em milhões de anos, né? No Brasil, é comum existir abalos sísmicos. Como é que a gente consegue contar essa história, não é isso, professor? Porque eu lembro que nos 90 era muito mais, talvez predominante, ou prevalente, né? A existência ou a incidência, né, também desses fenômenos. Como é que a gente consegue explicar isso, não é isso, professora? Exatamente. Antes de começar sobre isso, eu gostaria de mostrar essa do meio aqui, se chama limite transformante. É um limite entre duas placas e elas andam na horizontal. Uma desliza como a outra. A partir de um plano que está ali no meio, separando as duas, uma vai no sentido e outra vai no sentido, tá certo? Uma para direita, do caso aqui, uma placa vai para norte e a daqui vai para sul, tá certo? Isso dá origem ao que se chama nesse plano de falha geológica transformante ou transcorrente, tá certo? Uma dessas falhas, famosíssima, a mais famosa no mundo, é a chamada falha de Santo André, que corta toda a Califórnia, né? Então, em São Francisco, foi praticamente destruída totalmente nos anos 1900 e alguma coisa. Aí tem até. E outros casos desses também destruíram cidades, né? Por causa dessa no caso, esse deslizamento de placas é como se as placas deslizando uma sobre a outra, elas se atritam. Então, há uma resistência, não é isso, Tati? Há uma resistência. Enquanto uma placa está andando, a outra está resistindo. Então, isso se chama, está acumulando energia. Não é? Acumulando energia. Quando esse movimento vence a resistência, vence o atrito, aí desliza e Causando terremoto. normalmente altíssimo. Que é o que a gente tem, são falhas, né? Já que nós estamos no centro de uma placa, né? O Brasil ele tem várias falhas e nesse movimento que não acaba, né?
as placas deslizam e aí surge na superfície as ondas sísmicas. E aí o sismógrafo, né, ele capta essas ondas sísmicas, mede, e é quando a gente está acompanhando aí nas notícias, dizendo a magnitude e a intensidade desse sismo. E a gente percebe, puxando o que o professor Vitor tinha falado em questão do Brasil, nos anos 80, 86, eu acho, mais ou menos, no Rio Grande do Norte, né, em Natal, você teve o primeiro registro que foi onde teve danos, né? Realmente, aí pode ser considerado um terremoto. Tá aqui, 5,3 da escala Richter e causou pelo menos o abatimento de quantas residências você lembra? Não, foi 4.000 residências. Não sei o número de mortes, mas residências foi muito. Agora, por quê? Por que isso foi intenso? É preciso a gente saber que a intensidade que há de um sismo, né, de um terremoto, ela se dá, como a professora Tati disse, em relação a danos, não é isso? E os danos são muito ligados ao tipo de construção. Perfeito. E também ao tipo de rocha onde estão essas construções. No caso de João Câmara, né, ela está ainda em rochas sedimentares, que são rochas mais moles do que uma rocha, por exemplo, que está ali no subsolo de Arapiraca, no nosso sertão. Né? Então, são solos moles lá em menos rios, né? Como temos aqui em Maceió, né? Estão na bacia sedimentar. Então, qualquer sismo maior, um pouco maior, abala ainda mais a intensidade, porque a rocha é como, pense aí num prato com vamos dizer, uma gelatina em cima. Se você bater no prato, a gelatina se move. Sim. É muito diferente se você tiver uma barra de ferro em cima do prato. Você bate do prato, ela não se move, mas uma gelatina se move. Então é isso, a rocha sedimentar é como uma gelatina que qualquer abalo, ela se move, ela se movimenta mais, ela se deteriora mais e daí as casas vão abaixo. Isso. E antes a gente, como o professor disse, não era medido, então, e também o país era menos povoado. Então, se tinha sismo, mesmo que não medido, ninguém sentia, porque ninguém morava lá. Hoje em dia a gente está com uma densidade demográfica maior, temos mais medição, então quando acontece o sismo, as pessoas sentem porque há medição. Né? E nem sempre sentem, né? Como o professor disse, sempre tem, tudo pode estar acontecendo agora, um sismo, mas a gente não sente, tá? Impressionante. Se normalmente abaixo de 3, Isso. Não sente e não há danos também, né? os aparelhos, Isso. né? Não há danos. Não é? Eu tenho uma curiosidade, assim, que eu fico pensando, vocês podem me corrigir, a questão de leiga mesmo, tá certo? Eu fico imaginando, hoje tem regiões que a gente sabe que tem o risco gravíssimo, né, de um terremoto e que tem danos grandiosos. E por que as pessoas voltam a construir nesses lugares? É porque acreditam que a construção ali vai dar certo? É uma curiosidade mesmo de leiga, eu queria ouvir. Hoje em dia, com a ciência dos materiais e com a engenharia, Certo. dá para construir tipos de construções que são feitas para resistir a sismos, né? Então, a gente consegue construir edifícios com pêndulo que quando balança, estabiliza. Dá para construir, dá para fazer. Porém, às vezes é a realidade, né? Você tem que voltar para aquele lugar e, infelizmente, constrói residências de baixa qualidade sem nenhuma engenharia envolvida. Mas que há possibilidade de construção em locais com sismicidade alta lá, né? A tecnologia, hoje em dia, dá uma segurança maior. E propicia, né, você fazer determinadas ações. Por exemplo, a perfuração de um poço de petróleo com 4.000 metros de lâmina d'água, né, lá no oceano, ela, com um navio normal, não perfuraria, porque as ondas balançariam e quebrariam as hastes de perfuração, né? Mas existe a tecnologia que a professora falou aí, correlata, que o navio fica estável, fica parado como se tivesse fincado os pés lá no chão, entendeu? E perfurado já, se não me engano, 11.000 metros lá para baixo, entendeu? A tecnologia. E as pessoas vão aos locais acreditando que ali está mais seguro, né? Por exemplo, a falha de Santo André, no caso São Francisco, Los Angeles, foram praticamente destruídas, né? Mas as pessoas moram lá até hoje e cada dia mais aumentando.
embora se sabe, se tem notícias, desde 1979, quando eu estava terminando o curso, falavam e ainda falam à espera do Big One. Big One é o grande. O grande o quê? Terremoto. E eles estão nesse aguardo ainda. Por quê? Porque há 300 anos não há um sismo na falha de Santo André. Significa que aquele atrito que eu falei... Vai ser ultrapassado em algum momento. em algum- Eu gosto de ficar no Nordeste mesmo. Eu não vou para Los Angeles, professor. Professor Tatiana. Dessa área, porque a gente sabe que existe uma falha, sabe que em algum momento esse atrito vai ser ultrapassado, mas a gente não consegue dizer que vai ser amanhã às 3 horas da tarde. Então, pode ser que aconteça aqui no Brasil um sismo diz na literatura, né, de magnitude 7,5. Mas aí o período de retorno é de quase 900 anos para que isso aconteça. Quando é que vai acontecer? Quem sabe? Né? E quem vai dizer quando é? É quem se arrisca. Existe na estatística, né, o chamado período de retorno, que é o que, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, as chuvas foram intensas, com um período de retorno de 10 mil anos. Isso significa 0,0001% de chance De ocorrer, não. de ocorrer novamente. Certo? 0,01% de chance de ocorrer. Aí as pessoas dizem, rapaz, é muito pequeno, vou lá, Vou correr o risco, né? Seja o que Deus quiser. Na verdade, não estão nem aí, mas estão fora, tá certo? Então, aí o Big One é esperado, mas não se sabe quando. Porque, como eu falei desde o começo, os eventos geológicos e da dinâmica interna, principalmente, são muito complexos e não é possível se medir. Não tem como medir. E hoje São orgânicos. isso. E hoje a engenharia das casas, das construções evoluíram de tal forma, né, que elas são muito resistentes, não é isso? Vocês que são da área devem Isso. saber verdadeiramente como é que essas construções são resistentes a abalos, não é isso? A maioria. Se a gente pensa em construções de até 4 pavimentos, aí eu não sei se são tão resistentes assim. Porque normalmente tem nem acompanhamento de engenharia, de engenheiro, tem nem projeto. Mas quando a gente pensa em edifícios mais altos, acima de 4, né, um pouco mais altos, aí sim, entra a engenharia e entra a utilização de normas técnicas, que é quando a gente utiliza para se resguardar e fazer o projeto de acordo com a segurança, né? A segurança estrutural. E aí entra a norma de sismo, que ela entra para que a gente consiga construir cada vez mais seguro, né? Para resistir tanto ao vento, que é a nossa realidade, os ventos fortes, quanto ao sismo, né? Essa questão de medo do ser humano parece que não tem medo, né? Você morar próximo a um vulcão, né? Por exemplo, o vulcão Vesúvio, na Itália, ele, no ano 79, né, depois de Cristo, dizimou toda a população de Pompeia, né? Pompeia e Herculano, ali perto na Itália, né, no sul da Itália. Mas muita gente mora hoje, né? Tem mais. E também eu gostaria de mostrar aqui um slide adiante. Vejam bem, essas são as placas agora mostrando no globo terrestre, né? Você vê ali a placa euroasiática, né? A placa africana aqui embaixo em laranja, tá certo? Vejam lá, no caso, um limite transformante naquela placa Anatólia ali em cima, né? No norte. Anatólia. Ela causou na Turquia e Síria, esse ano, um terremoto com magnitude 7,8, 7,5, 50 mil mortes, isso, né? Na Turquia e Síria, este ano, né? Já aqui em Marrocos, como eu tinha falado, no limite entre a placa africana e a euroasiática, aqui embaixo, tá certo? Mas aqui no meio, está mostrando Marrocos. Foi agora, recentemente. Dias, né? Terremoto magnitude 6,8 só. Média, diário, não é alto, não é? Tá. Isso. 2 mil mortes, mais de 2 mil, né? Mas porque ele causou tanta morte, causou tanto dano, a intensidade foi maior que 6,8, né? Na escala do mercado seria maior. Porque ele foi a uma profundidade, ou seja, o hipocentro dele foi baixa, 18 quilômetros apenas, certo? E isso foi quase em 20 segundos. Imagine se fosse
Normalmente eles são assim, não chegam nem a 1 minuto, né? Normalmente eles são curtos mesmo. Né? E normalmente também eles replicam, né? Tem Isso. 2, 3, 4, às vezes dezenas depois, né? No caso ali, acima de Marrocos está a Espanha e Portugal, né? Bem ali naquela listinha vermelha, naquele limite que Lisboa, né? Foi, eu acho que é totalmente destruído também em 1900 e... Agora eu não lembro o nome. O ano, né? O ano, tá certo? O ano, ok? Também em questão de só terremoto não, mas vulcanismo. Aí, ó, na placa indo-australiana, no caso ali, é a ilha de Sumatra, tá certo? E de Java. Onde está aquela setinha, a ilha de Java? Em 1883, houve uma erupção vulcânica do chamado Krakatoa. Tem até filme sobre isso, o Inferno de Krakatoa, tá certo? Causou mais de 35 mil mortes. Ele lançou, veja que também está no limite convergente de placas. Está vendo ali? A placa eurasiática com a placa indo-australiana, da Índia e Austrália ali juntas, se juntando, tá certo? Essa erupção foi tão forte que a dezenas de quilômetros do vulcão estourou o tímpano de alguns marinheiros, tá certo? Lançou lava vulcânica a 80 quilômetros de altura, ou seja, acima até da troposfera, já na estratosfera. Quer dizer, não se tem notícia de um tremor, não. Foi seguido de um tremor, sim, mas de uma erupção vulcânica tão forte. E gerou tremor também, 8 pontos, alguma coisa, 8,3, se não me engano, na escala Richter, que por ser no mar, né, ali, é uma ilha pequena, né, causou um tsunami, que inundou a ilha de Java, matou essas 35 mil mortes, a maioria foi dessa tsunami, entendeu? Quer dizer, para você ver o que são essas placas e o que é esse movimento de convergência entre elas. E o que eles causam, né? Tsunami, erupção. Devastador, né? Devastador mesmo. E a gente, vocês falaram já da tecnologia, assim, a importância da tecnologia hoje para a construção, Perfeito. né? Tentar trazer construções para esses lugares de risco. Mas a gente também tem a tecnologia hoje para ajudar a alertar, né? As pessoas a saírem dos locais, já com a previsão de que vai acontecer algo ali. Queria que vocês falassem um pouquinho mais de como é que funciona. Eu acho assim, que a gente fala, o que está acontecendo e agora em Arapiraca é muito baixo, mas eu acho que é importante falar, porque as pessoas conhecerem o assunto, eu acho que é importante, né? Porque em países que têm alta sismicidade, né, como esses que o professor apresentou, normalmente o governo ele já prepara, conscientiza as pessoas para isso, normalmente isso é feito. E a gente, como nós não temos, né, esse perigo sísmico, nós não sabemos como agir numa situação como essa. Então, acho que momentos assim, que a gente converse sobre o assunto, acho que é importante para conhecer e para não falar, às vezes, o que não compreende, né? Nesse caso de sismo, nesse caso da dinâmica interna, né, terremotos e vulcanismo, graças a Deus estamos livres, né, de vulcões, de terremotos, né, somente esse do caso de Chaucâmara, né. Muitas pessoas que não entendem profundamente começam a Criar hipóteses. E dizer, olha, eu tenho certeza que é isso. E passa para uma mídia que aqui para nós gosta muito de fazer uma certa sensação, né? Criar aquela curiosidade, né, entre as pessoas, para as pessoas procurarem ele, comprarem mais jornal, ouvirem mais tal programa, né? Então, causa muita informação errada, né? Muitas vezes alardes, né, desnecessários, né? Então, eu gostaria de mostrar aí mais uns slides que mostram, vá para frente, isso aí é a mesma placa, né, mostrando, isso aqui, olha, esses pontos vermelhos, vocês estão vendo arrodeando ali a placa sul-americana para oeste, indo lá para a placa norte-americana, voltando pela placa das Filipinas, Japão aqui, Austrália e volta. Esse é que é o círculo de fogo da América, círculo de fogo no Oceano Pacífico.
que é onde há 80% dos terremotos e vulcões, tá certo? É aí, tá certo? Aí você pode ir adiante, mais, por favor. Então, veja, aproximadamente 80% de todos os terremotos é nesse cinturão Círculo-Pacífico. A maioria deles são resultado da atividade de margens convergentes, como eu mostrei, quando as placas convergem, né? Aproximadamente 15 ocorre no cinturão Mediterrâneo Asiático, como aquele que eu mostrei lá de Marrocos, né? E 5% ocorre no interior das placas e no centro de expansão na solo oceânico, ou seja, existe mais de 150 mil por ano. Ou seja, aquela, digamos, fenda no meio do Oceano Atlântico, que a gente chama de cadeia mesoceânica, tem 5% dos sismos ali. Não só ali, até a Islândia, né? Todo o meio do Oceano Atlântico, né? E outras intraplacas também, né? Várias, 5%, né? Adiante, por favor. Terremotos tectônicos são esses, que se originam, né, do movimento ao longo de falha. São mais frequentes. Terremotos vulcânicos, como o do Krakatoa, como o do Vesúvio e como outros e outros. E terremotos de colapso também. Bem menos, tá certo? Bem menos mesmo. O que são colapsos? Por exemplo, regiões ricas em calcário, que é um tipo de rocha, o calcário é bastante solúvel, ele se dissolve, forma as nossas cavernas, né? Todas as cavernas que a gente conhece em profundidade, tá certo? Ou mesmo que na superfície a gente às vezes visita uma ou outra, né? Tem muito na Bahia, Mato Grosso, Goiás, são, digamos, são oriundas de rocha calcária dissolvidas, tá certo? Muitas vezes essas cavernas, né, essas cavidades estão cheias de água e de repente essa água escapa por uma outra fenda, ou mesmo o homem perfura um poço, encontra essa água, puxa essa água, o teto da caverna cai porque perde pressão, não é, Tati? Perde pressão. E aí há um colapso da caverna e colapso em cima também, formando na superfície várias dolinas, que são essas depressões de colapso. E são terremotos, por exemplo, na Flórida, o condomínio inteiro caiu assim 5, 10 metros, as casas se destroçaram todas, condomínio fechado, muito bonito, numa dolina, porque uma caverna de calcário lá embaixo sucumbiu, colapsou. Né? São cavernas que são formadas nos espaços, né? Muito comum aí em projetos, talvez aí também mal planejados, não muito bem consultados com profissionais como da engenharia, que conhecem a geologia, não é isso, professor? Você tem que ter bastante cuidado. É um tema que no futuro precisa ser bastante estudado, levantado pela engenharia, né? Dizer, olha, vamos construir aqui um residencial com 20 blocos de 10 metros de altura e tal. Será que aqui embaixo tem calcário? Pois é. Por isso que a professora trouxe essa proposta, né? Justamente de observar se as normas também são adequadas, não é isso, professor? E a região também, se ela está adequada para se construir, ou se vamos para o desafio de construir algo que vai sustentar ali, né? Sua Tatiane também é egressa do SESMAC. Fizeste qual curso? Quais cursos? Eu me formei em engenharia civil, lá de 2011 a 2015. Daí, quando eu estava defendendo TCC, eu já tinha passado no mestrado, fui para o mestrado. E assim que eu terminei, já comecei a ser professora. Nossa. No curso de engenharia civil. Então, eu me formei aqui no SESMAC e voltei como professora. E se encantou com essa temática, né? Eu gosto da área de estrutura, que é a parte de cálculo estrutural, eu adoro essa área. E aí, no doutorado agora, além do vento, que a gente impacta nossas estruturas, eu estou colocando um sismozinho para ver o que acontece. Olha, professor. Foi sua aluna, professor? Boa aluna? Eu acho que o olhinho dela chega brilhou. É o desafio, acho. Bom, já que você vê como é que o seu conhecimento foi propagado, né, professor? Turma, eu sou desde a primeira turma, 2020, sei lá. Nossa, tá, professor, construindo histórias. De 97, não é isso? Sim, mas como eu dou aula no terceiro ano. São histórias sendo construídas, não é isso, professor? Por exemplo? Exatamente. Então vamos brindar. Vamos Uma brindar. temática muito importante e complexa que a gente precisaria de mais episódios. Eu também acho. Mais episódios. Gente, muito obrigado pela nossa... Queria agradecer bastante vocês, assim. É um tema que eu acho que a IT hoje prestou mais atenção, né, professor Vitor? Exato, até porque como próprio professor e
também a professora Tatiana disseram, né? As notícias chegam, cabe a nós filtrarmos essa informação e com certeza esse podcast, esse episódio serviu para isso. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, buscar aí maiores informações com algo que pode te ajudar futuramente, seja no concurso público ou para qualquer área que você possa envolver até então essa temática de estudo de análise. Então, mais um episódio do Fala aí, Sesmac. 50 anos iluminando histórias.